Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar de um assunto muito sério com vocês, que é a diabetes gestacional. Eu vou contar para vocês como que eu descobri que estava com diabetes gestacional, quais são os riscos de ter diabetes gestacional, como eu estou conseguindo controlar a diabetes gestacional, qual o tipo de alimentação que eu estou tendo e como está sendo para mim essa experiência de ter uma gestação com diabetes gestacional. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, já compartilhe esse vídeo com a pessoa e compartilhe esse vídeo também com outras gestantes para que elas já fiquem em alerta e possam saber o que fazer. Depois que eu fui diagnosticada com diabetes gestacional, eu comecei a estudar, a ler sobre isso e a perguntar muito para os médicos sobre o assunto. Então, gente, eu não sou médica, não sou nenhuma profissional da área, mas eu vou contar para vocês a minha experiência segundo coisas que eu estudei, que eu li e que eu aprendi com os meus médicos. Caso você esteja com diabetes gestacional ou ache que possa ter, procure seu médico, fale com ele, converse sobre isso, porque o certo e o ideal é procurar um médico sempre. Então, como foi que eu descobri a diabetes gestacional? Na primeira gravidez, eu já descobri que estava com diabetes gestacional. Agora eu estou na segunda gravidez. Na primeira gravidez, eu descobri que estava com diabetes gestacional fazendo o exame de curva glicêmica, que eles fazem, não lembro se é no primeiro ou no segundo trimestre. Eu acho que é no segundo trimestre, por terceiro trimestre, que faz esse exame de curva glicêmica. E nesse exame de curva glicêmica constatou que eu estava com diabetes gestacional. E por isso eles me mandaram para o atendimento de alto risco. Nessa primeira gravidez, quando eu fui para atendimento de alto risco, eles me mandaram passar, né, claro, pela médica que ia me acompanhar e por uma nutricionista. E eu consegui controlar só com a alimentação a diabetes gestacional. O que eles passaram para a alimentação? Ingerir mais verduras, legumes, essas coisas, e eu consegui controlar muito bem com a alimentação naquela época, há 3 anos atrás, né? Então, eu fiquei tranquila, não precisei tomar insulina nem nada. Já nessa gestação, foi diferente. Como o médico já sabia que eu tive diabetes gestacional na primeira gestação, ele logo já me mandou fazer um exame de glicemia em jejum. E no exame de glicemia em jejum deu alterado. Então, ele já me passou direto pro atendimento de alto risco. E nisso, eu já passei de novo pela nutricionista, a médica me mandou para nutricionista. Lá na clínica de alto risco, a médica me passou os valores que eu poderia ter no máximo de pico de glicemia em cada refeição e em jejum. Em jejum, ela disse que tinha que dar no máximo 94 lá no aparelhinho, sabe? Dá 94 em jejum. Nos outros horários que são nas refeições principais, que era almoço, que era café da manhã, depois do café da manhã, 1 hora depois do almoço e 1 hora depois da janta, tinha que dar no máximo 140. E aí eu comecei a regular com a alimentação, começar a fazer igual eu fiz na primeira gestação, né? E eu já estava tentando fazer isso antes de engravidar. Só que é bem difícil para quem é sedentário e fica em casa só comendo, né? Mas tudo bem, eu tentei regular a alimentação e fui controlando durante o dia. Após o café da manhã, após o almoço e após a janta, tava tudo ficando controlado. No máximo 140. O difícil para mim dessa vez foi durante a noite. Em jejum, tava muito alto e eu ficava a noite toda sem comer. Tem vários motivos para isso acontecer, sabe? Da diabetes à noite ficar muito alta, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque, como eu disse, eu não sou médica. Então, se isso estiver acontecendo com você, procure seu médico, diga a ele que a sua glicemia não está sendo controlada durante a noite e ele vai saber o que fazer, vai saber como te orientar para proceder. Pois bem, eu não estava conseguindo controlar a diabetes durante a noite.
Tentei comer durante a noite, mais tarde, mais cedo, e não controlou de jeito nenhum. Então, nisso, a médica disse que eu iria ter que tomar a insulina. Aí, comecei a tomar a insulina. Ela me passou 8 unidades de insulina para tomar durante a noite. Eu tô tomando todo dia às 22 horas, antes de dormir, eu tomo a insulina. E aí, graças a Deus, de manhã agora tá controlado. Aí de manhã dá 77, dá 80, dá no máximo uns 90. Então, tá ótimo, tá controlado. Mas, mesmo tomando a insulina, gente, eu tenho que controlar com a dieta de alimentação. Então, quando eu passei na nutricionista, ela me deu esse folhetinho aqui, gente, que me ajudou muito, muito mesmo esse folhetinho. Aqui diz sobre as coisas que pode subir, né? Que pode subir o pico de açúcar no organismo. Então, aqui tem várias dicas do que comer. Claro, né? Todo mundo sabe que doces, balas, açúcar, essas coisas, quem tem diabetes não pode comer. Mas o que eu não sabia, gente, é que a gente também, que o que pode subir também a glicemia é mandioca, batata, milho, fubá, são coisas que salgadas, né? Que assim, sabe, quem é leigo no assunto, às vezes se confunde. Nossa, mas eu não posso comer macarrão, sendo que o macarrão é salgado, sabe? Eu não posso comer arroz, mas só que essas coisas contêm carboidrato, e o carboidrato no organismo se transforma em açúcar, o que faz subir a quantidade de açúcar no organismo e dá o alto nível de açúcar no organismo, né? Então, essas coisas também, carboidratos, também são prejudiciais para pessoas que têm diabetes, tanto diabetes normais como diabetes gestacional. E no meu caso, eu percebi que aqui tem também folhas e carnes, que são as proteínas. As folhas e as proteínas, não, no meu caso, não sobe quase nada. Às vezes, por exemplo, quando eu acordo, tá 90 a glicemia, aí eu como, por exemplo, ovo mexido. Depois eu vou medir, tá 89, entendeu? Tá baixo. Não aumenta em nada. Então, para mim, no meu caso, proteínas e saladas eu digo folhas, tá, gente? Folhas, como alface, couve, acelga, o chuchu também não aumenta, o pepino também não. Mas já, por exemplo, se eu comer muita batata, se eu comer mandioca, batata doce, essas coisas, aí já aumenta a glicemia. Até mesmo a aveia, que eu achava que não aumentava, no meu caso, gente, tô falando tudo no meu caso, tá? No meu caso, a aveia aumenta também, aumenta bastante se eu ingerir em grande quantidade. Então, geralmente, quando eu vou fazer um ovo mexido, sabe, com aveia, eu geralmente coloco uma colher só, porque uma colher só não vai dar tanta diferença assim. Mas se eu colocar 2 colheres de aveia, aí já aumenta muito, já passa do limite. Então, eu tenho sempre que estar controlando. E a minha médica, a nutricionista até me parabenizou, porque ela disse que é isso mesmo, a gente, quando tá com diabetes gestacional, a gente tem que ir fazendo os testes do que sobe e do que não sobe muito, porque aí a gente vai sabendo o que a gente pode comer ou não pode comer durante esse período. Então, pessoal, por esse motivo, para ajudar vocês que querem engravidar ou que já engravidaram e acham que possam ter diabetes gestacional, coisa assim, geralmente, se você tem, que nem eu, a minha mãe, ela tinha diabetes altíssima. Então, logo assim, quando eu cheguei para engravidar, eles já perguntam se na sua família tem pessoas que teve diabetes, etc e tal. Então, se você tiver, já avisa seu médico, já fala tudo para você poder fazer exames, para poder, quanto mais antes prevenir, melhor. Porque os riscos são imensos e é bem melhor você começar a prevenir antes do que sofrer as consequências. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês dos riscos de ter diabetes gestacional. Bom, os riscos para a mãe de ter diabetes gestacional, eu até anotei aqui, para não esquecer, que a mulher corre o risco de ter hipertensão, de ter pré-eclâmpsia, de ter parto cesárea, entre outros riscos também, porque tem muitos outros riscos que
que eu não coloquei aqui, porque até o nome é difícil de falar, né? E como eu disse, eu não sou médica, mas, ó, só esses riscos que eu já coloquei para você já é um alerta bem grande de que você deve procurar o médico e de que você deve se cuidar também, né? Você tem que fazer a sua parte de ter uma boa alimentação para cuidar de você e do seu bebê também. E no caso, se você precisar de insulina, gente, fica tranquilo, porque eu também tinha um certo receio de tomar insulina, não por ter que aplicar agulha, ou se você tem o receio de aplicar agulha, a agulha é bem pequenininha, gente, quase, você nem sente, a agulha é muito pequenininha, eu mesmo pego e aplico em mim, então é uma coisa muito simples, não tenha receio de se cuidar, gente, porque essa fase, você tá colocando, se você tiver diabetes gestacional, você pode pôr em risco a saúde e a vida, a sua vida e a vida do seu bebê também, que é tão pequenininho e não pode se defender lá dentro. Então, tudo cabe a você se cuidar em primeiro lugar. E quais são os riscos para o bebê? Notei aqui alguns, tá, gente? Também, ó. Risco para o bebê de aumento de macrosomia, distorcia de ombros, tocotraumatismo e de hipoglicemia. Ou seja, o neném pode nascer hipoglicêmico. E quando ele nascer, ele pode nascer obeso ou pode com sobrepeso, né? E precisar ter que ficar furando o dedinho dele, sabe? Então, tem muitos riscos para a mãe, como também tem riscos para o bebê. Então, compensa mais, se você tem diabetes gestacional, se alimentar bem, porque é só 9 meses, sabe? Logo o neném nasce. Então, se alimente bem. Se você precisar tomar insulina, tome também, porque isso vai fazer bem para você e bem para o seu bebê. E é isso, pessoal, eu espero ter ajudado você, espero de certa forma ter compartilhado um pouco do que está acontecendo comigo, um pouco das minhas experiências, um pouco do que eu aprendi e que você possa também se orientar, que você possa, nesse momento, se você tem diabetes gestacional, se você conhece alguém que tem diabetes gestacional, sabe, ficar tranquilo e é só seguir as recomendações do seu médico, procurar uma nutricionista, porque foi o que me ajudou muito, foi a nutricionista que me deu várias dicas que eu nem imaginava que podia fazer. Então, é um momento muito importante para você se cuidar. Eu espero ter ajudado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, ó, já deixa o seu like, que isso vai ajudar muito a divulgação do canal, que já chegue em 1000 inscritos e eu quero chegar em 1000 inscritos para fazer uma festa, fazer alguma coisa assim, sabe? Para comemorar que a nossa família está crescendo e eu amo compartilhar as coisas com todo mundo. Isso é o que eu mais gosto de fazer. E se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!